Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nessa videoaula a gente vai resolver a letra C do exercício 6.3, na verdade do problema 6.3, lá do nosso material de eletromagnetismo 2, tá? Vamos então para a questão. Uma bobina tem 100 espiras de fio enrolado em torno de uma moldura quadrada, de lado 0,25 metros, é o mesmo enunciado da questão anterior. A bobina está centrada na origem, então a gente sabe que o nosso x vai variar de menos 0,125 a mais 0,125, e o y também vai variar de menos 0,125 até mais 0,125, apontando para o eixo z, né? Porque ela está no plano xy. E ele quer que a gente calcule o Vfem, tá bom? Sabendo, né, dado que o campo magnético é dado por, e aí agora a gente está resolvendo a letra C, ele é 10 vezes cosseno de x vezes seno de 2y vezes cosseno de 10 ao cubo t na direção de z, portanto, na mesma direção do vetor superfície. Bem, vamos então para a solução. O S é igual ao da outra questão, né? O x varia de menos 0,125, é igualzinho à outra. A fórmula para calcular o fluxo é a mesma. O que mudou agora na questão é o valor do campo, né? Que agora o B tem um termo seno de 2y, né? Que não tinha na outra questão. O produto escalar novamente, né? O z escalar z vai dar 1. Então a gente vai ficar só com os demais termos. Nosso objetivo então é resolver essa integral. Vamos em primeiro lugar, igual a gente fez no outro, vamos tirar esse 10 cosseno de 10 ao cubo t, jogar para fora da integral, porque ele não tem termo com x e y, não vai contribuir para a integral. E aí a gente ficou com uma integral dupla, em que tem um termo que depende de x, um termo que depende de y. Bem, primeiro a gente precisa resolver a integral de dentro, que é a integral em relação a x. Nesse caso, o seno de 2y é uma constante, a gente simplesmente vai repetir ele. E vamos resolver apenas o cosseno de x. Integral de cosseno de x é seno de x. E aí tem que colocar os limites de integração, menos 0,125 até mais 0,125. A gente substitui por 0,125 no lugar do x, menos substitui por menos 0,125 no lugar do x. Então a conta que a gente vai fazer aqui vai ser seno de 0,125 menos seno de menos 0,125. Há uma observação importante que eu não falei na última questão, né? Na questão B. É que esse valor tem que estar em radiano. Quando vocês forem usar a calculadora de vocês, lembrem-se de passar para radiano. Aqui na minha calculadora, eu aperto, tem um botãozinho do lado do botão ON, tem um botão escrito Mode. A minha é uma Casio, mas eu acho que a maioria das calculadoras tem esse botão Mode. Eu aperto o botão duas vezes. Apertei Mode duas vezes. Aí vai ter lá a opção deg, né, que seria degrees, né, que seria graus, e tem uma opção rad. Aí eu aperto no rad, que é radiano, e aí agora eu converti o argumento, né, do meu seno, do meu cosseno, para radianos. Se eu quiser converter de volta para graus, aperto o mode duas vezes e escolhe a opção deg, que significa, né, graus em inglês, né? Então lembre-se de fazer essas conversões para poder resolver essas questões. Bem, e aí substituindo vai dar o 0,25 que a gente já tinha feito na outra questão. Só que agora o que mudou é que tem um termo seno de 2y aqui, né? E aí a gente vai precisar agora calcular essa integral de seno de 2y em relação a y. Esse 0,25 eu posso tirar da integral, porque é uma constante, não vai interferir na integral. E qual é o resultado então da integral de seno de 2y? Essa integral seno de 2y, eu tenho que fazer a integral do seno, que é menos cosseno, porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, a integral de seno é menos cosseno. Só que esse termo que está aqui multiplicando 2, ele vai aparecer aqui embaixo dividindo. Então, por exemplo, se fosse seno de 5y, daria menos cosseno de 5y dividido por 5. Se fosse seno de 10y, daria menos cosseno de 10y dividido por 10. Como é seno de 2y, então deu menos cosseno de 2y dividido por 2. Tem que lembrar isso lá de cálculo diferencial. É uma integralzinha direta, dá até para calcular por substituição. Mas como ela é uma integral que é fácil de guardar, vale a pena vocês guardarem essa passagem daqui para cá, para vocês não perderem tempo resolvendo a integral.
Bem, e aí, como é uma integral definida, né, de menos 0,125 até mais 0,125, a gente vai precisar substituir o y por 0,125, que vai dar menos cosseno de 0,25 sobre 2, e aí menos substitui pelo menos 0,125, que vai dar mais, né, por causa desse sinal de menos aqui, cosseno de menos 0,25 dividido por 2. O que acontece aqui, por que deu zero esse resultado? Porque o cosseno de 0,25 é igual ao cosseno de menos 0,25. O cosseno, né, aqui nesse argumento positivo, né, ele sempre fica positivo nessa parte, né? Se a gente for olhar pro primeiro quadrante aqui e o quadrante aqui de baixo, né, que eu acho que é o quarto quadrante. Aqui o valor do cosseno é o mesmo. Então o cosseno de 0,125 é igual ao cosseno de menos 0,125. Aí quando a gente fez um menos o outro, deu zero. Portanto, o fluxo é igual a zero. Ora, se o fluxo é igual a zero, o fluxo desse campo magnético, né, que tem esse comportamento, né, que deu no enunciado da letra C, esse fluxo é igual a zero. Bem, como a Vfem é a derivada do fluxo, o fluxo é zero, então a derivada de zero é zero, consequentemente, essa tensão deu igual a zero. Então, naturalmente, se o fluxo for igual a zero, a tensão induzida vai ser igual a zero. E também, se o fluxo for constante, ou seja, se ele não depender do tempo, então, contínuo, né, ele for invariante no tempo, então a Vfem também, nesse caso, também daria zero, tá? Então essa questão é bem tranquila, né? Só que tem que lembrar como resolve essas integrais. E vocês vão perceber que em diversas questões ao longo do nosso material, ao longo do nosso estudo, vai depender de vocês lembrarem da matéria de eletromagnetismo, que a gente já viu, e também lembrarem da matéria de cálculo diferencial integral. Tá bom? Então nos vemos na próxima videoaula. Valeu!